Ainda que a cruz tenha se tornado um dos mais famosos símbolos de todo mundo ou em todo mundo, referindo-se, é claro, sobretudo à crucificação do Senhor Jesus, para nós, aqui no Ocidente, a execução na cruz é algo muito distante. Especialistas tentam recriar a cena da cruz para que nós possamos entendê-la melhor. Nos dias de Cristo, a cruz era algo tão familiar, morte por crucificação era algo tão familiar, que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não descrevem detalhadamente morte de cruz, porque as pessoas já sabiam como era. Elas estavam absolutamente familiarizadas. Para nós, ocidentais, é necessário um exercício de aproximação para enxergarmos melhor um dos eventos centrais da fé e da doutrina da salvação. Nós precisamos fazer um exercício para entendermos o que aconteceu ali. Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 1, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, e já explicando a fé judaica, dizia que um crucificado, alguém morto num tronco de árvore, no madeiro, era uma pessoa amaldiçoada por Deus. Volto à fala de Paulo, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo, uma coisa escandalosa, vexatória. Os judeus diziam que a morte por crucificação era coisa para amaldiçoados. Paulo prossegue dizendo, e loucura para os gregos. Para os gregos, uma divindade sem força, uma divindade sem sabedoria, sem estratégia, para se livrar da morte na cruz, era uma divindade digna de escárnio. Os deuses gregos eram trapaceiros, eles se livravam de situações difíceis, eles possuíam características muito semelhantes às dos homens. Paulo diz, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para os que são chamados, diz Paulo, chamados à salvação. Tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo não é fraqueza, Cristo é poder. A morte na cruz não é fraqueza, é poder. A morte na cruz não é tolice, não é falta de estratagema. A morte na cruz é sabedoria, diz Paulo. É a sabedoria do Deus Salvador agindo a nosso favor. Conheçamos um pouco mais o que era a cruz. O estudo controlado, eu já citei isso aqui, mas precisamos voltar a isso hoje. Um estudo controlado feito em laboratório por uma equipe médica liderada pelo Dr. David Ball, chefe aposentado do Three Lakes Medical Center no Mississippi, com jovens voluntários, analisou o estresse básico, ou seja, o estresse sem chicotes, sem pregos, sem toda a tortura e humilhação pela qual passava uma pessoa condenada à cruz, ou seja, uma pessoa que sabia iria ser executada e morta. Esse estudo controlado feito ou dirigido pelo Dr. David Ball analisou o estresse básico de alguém pendurado numa cruz. Antes de a pessoa ser pendurada na cruz, a medição de pulso deu 78 batimentos por minuto. Imediatamente após o voluntário subir à cruz, os batimentos subiram para 110 por minuto. 2 minutos e meio depois, a dor começa a aparecer principalmente nas coxas. 7 minutos depois, o batimento já está em 172 batimentos por minuto e as pernas tremem descontroladamente. 15 minutos e 20 segundos depois, a dor nos braços e nas pernas está absolutamente insuportável e o experimento é encerrado. Não dá para continuar com os jovens pendurados na cruz, porque a cruz é absolutamente aterrorizante. Ao longo desses brevíssimos 15 minutos,
O volume de ar nos pulmões diminuiu em quase 10%, e o voluntário, ou os voluntários, jovens voluntários para esse experimento, sentiam uma enorme necessidade de respirar em fundo. A história conta para nós que uma pessoa efetivamente crucificada morria entre 3 a 4 horas, ou, em casos extremos, de pessoas que ficaram muito tempo na cruz, de 3 a 4 dias de agonia. E há relatos de crucificações que duraram até mesmo 9 dias. Daniel Smith Christopher, um PhD da Loyola Marymount University, escreveu o seguinte: não vamos entender o significado da crucificação se não entendermos que seu objetivo era comunicar horror. O objetivo da autoridade que estava crucificando o condenado era comunicar às pessoas: não tente me desafiar, ou você também vai acabar dessa maneira. Sarah Stroop, uma PhD da Universidade de Washington, diz que a crucificação é uma das piores formas de morrer. É horrível, diz ela, horrível mesmo. E não é só execução, é tortura seguida de execução. Antes de ser crucificado, o condenado era normalmente açoitado por 2 soldados romanos que usavam o flagrum. O diminutivo dessa palavrinha em latim, flagrum, desse chicote, é flagellum. Esse instrumento de tortura terrível causava lesões extremamente graves. Primeiro dilacerava a pele, depois, removendo a pele, cortava os músculos, chegando a causar contusões pulmonares, ou seja, lesões nos pulmões por pancada. Essas lesões levavam a edemas pulmonares, acúmulo de líquido nos pulmões e um comprometimento grave da respiração. Outro dos efeitos da crucificação é o chamado choque hipovolêmico ou choque hemorrágico, quando uma pessoa perde a partir de cerca de 1 litro de sangue. A perda de sangue começa a causar colapso de vários órgãos do corpo. Perda excessiva de sangue causa insuficiência de oxigênio para irrigar os órgãos do corpo. E os efeitos são dor de cabeça constante que vai piorando, se agravando severamente, um cansaço excessivo, tontura, náuseas, vômito, pele muito pálida e fria, confusão mental, dedos e lábios azulados e a sensação de desmaio. O condenado à cruz estará com dores terríveis, cãibras generalizadas, um frio severo, insuficiência respiratória aguda. Por causa da dilaceração da pele, em parte, o próprio interior do corpo da pessoa poderá ser visto. Os romanos queriam que esse espetáculo horroroso acontecesse em locais bem visíveis, porque pessoas consideradas inimigas do Estado é que eram condenadas à cruz. Jonathan Reed, um PhD da Universidade of La Verne, diz: os romanos tocavam trombetas para anunciar que alguém ia ser crucificado. Richard Hoffman, um PhD da San Francisco State University, disse: ser crucificado queria dizer que você não era melhor que um escravo e que merecia essa terrível morte. Uma das maiores ironias da história é a cruz. O que para o Império Romano era um símbolo de poder e intimidação, se tornou para nós cristãos um símbolo de vida e salvação. A cruz é uma forma de os cristãos dizerem: nós não seremos intimidados. Não seremos intimidados pela vergonha, não seremos intimidados pelo medo, não seremos intimidados pelo terror,
Não seremos intimidados pela dor, porque nosso Senhor morreu e venceu na cruz do Calvário. Porque Cristo a aceitou. Porque Ele aceitou isso. Porque o Santo Filho de Deus, Deus Filho, a segunda e santíssima pessoa da Trindade, aceitou a cruz. Antes de respondermos a essa pergunta, pensemos naquilo que Cristo não veio fazer. Cristo não veio implantar alguma forma de assistencialismo imediatista, populista, mesmo Ele anunciando salvação, a chegada do reino de Deus a uma Judeia empobrecida do seu tempo e oprimida por Roma. Na primeira multiplicação dos pães, há um enfoque claríssimo sobre o Cristo que veio compartilhar com a raça humana a verdade de Deus. Marcos capítulo 6, verso 34 diz: Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou, olha o que ele começou a fazer, a ensinar-lhes muitas coisas. Ele abre a sua boca e começa a dizer para eles: é assim que se anda com Deus, é assim que se experimenta a vida de Deus e os milagres decorrentes desse relacionamento. Jesus começa uma transformação de dentro para fora. Estamos juntos? Esse é o poder do Evangelho. O Evangelho não se prende a exterioridades. O Evangelho promove a mudança de dentro para fora. Na segunda multiplicação dos pães, aos que já estavam com ele fazia 3 dias, diz a Bíblia. Por 3 dias sendo curados na alma e no corpo, Cristo então lhes dá o suprimento material, pães e peixes. Mateus capítulo 15, a partir do verso 29 diz: partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e subindo ao monte assentou-se lá. E vieram ter com ele grandes multidões que traziam, diga comigo, coxos, cegos, mudos, aleijados. Toda sorte de enfermos eram trazidos a Jesus, e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, diga comigo, os mudos falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, os cegos a ver. E olha o que a multidão fazia, diz a Bíblia no verso 31 de Mateus capítulo 15: a multidão glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Cristo veio libertar mentes e corpos, para que eles experimentassem a plena e específica vontade de Deus,
Veio ensinar aos homens a vontade perfeita de Deus e então saciar todas as suas necessidades. Mas não apenas isso. O próprio Jesus afirma qual o motivo central da sua vinda, e agora respondemos à pergunta que fizemos no início desta mensagem: por que Cristo, o Santo Cristo, Jesus de Nazaré, que nunca pecou, aceitou a morte de cruz? João capítulo 12 diz: 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Salto para o verso 27. Jesus continuou: agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que vou dizer? Será que vou dizer: Pai, livra-me desta, diga comigo, hora de sofrimento? Jesus prossegue dizendo: não, pois foi para passar por esta hora que eu vim. Pai, revela a tua presença gloriosa. Então do céu veio uma voz que dizia: eu já a revelei e a revelarei de novo. A multidão que estava ali ouviu a voz e dizia que era um trovão. Outros afirmavam que um anjo tinha falado com Jesus. Mas ele disse: não foi por minha causa que veio esta voz, mas por causa de vocês. Chegou a hora de este mundo ser julgado, e aquele que manda nele, Satanás, será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Jesus nos diz expressamente em João capítulo 12 que ele veio para passar pela hora de sofrimento, para morrer na cruz. Por quê? Nós já dissemos isto hoje aqui, quando recitamos o texto de Pedro e o texto de João. Falando da vinda de Cristo ao mundo, João nos diz, na primeira carta, capítulo 3, verso 5, bem o sabeis. Ele diz: meus irmãos, vocês sabem o motivo pelo qual Cristo veio. Bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Pedro completa essa afirmação joanina, dizendo como se deu essa remoção dos nossos pecados. Pedro diz que Cristo veio para nos substituir, assumindo a nossa justa condenação. O nosso legítimo representante, recebendo a justa condenação. 1 de Pedro capítulo 3, verso 18 diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Um corpo morto é verdade, mas jamais separado de Deus. E por causa dessa sua união permanente com seu Pai, ressurreto ao terceiro dia. Ele veio, o justo, para sofrer a pena dos injustos. E diante desse seu ato substitutivo, diante dessa sua cruz, e nós também nessa noite estamos diante da cruz, essa é a grande verdade. As reações foram e continuam sendo diversas. Lucas capítulo 23, verso 34 diz: os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus, para verem quem ficaria com a parte mais externa das suas vestes. Eu estava olhando para isso tempos atrás e pensando na grande realidade da guerra espiritual. Ora, Jesus estava ali sendo torturado e em seguida seria crucificado.
pagando o preço dos nossos pecados, desfazendo as obras do diabo, nosso acusador, transcorria naquele exato momento uma enorme batalha, em que Jesus sairia vencedor. Enquanto aqueles soldados poderiam olhar para Jesus e se converterem, porque eles estavam tendo contato com aquele que manifestou a própria glória de Filho unigênito, conforme nos diz João, cheio de graça. Estar perto de Jesus é sempre uma experiência sobrenatural. Eles estavam ali, tendo contato com a majestade santa, mas em meio à guerra contra o pecado, eles estavam apenas preocupados em tirar vantagem. Isso nos faz lembrar da falsa teologia da prosperidade. Enquanto Cristo quer que os pecadores se arrependam, enquanto Cristo quer que creiam nele e sejam salvos, há soldados, preste atenção, há soldados que até parecem ser guardiães de Cristo, mas são na verdade apenas servos de um império anticristão, interessados apenas em dinheiro e bens. Estão diante do Evangelho, estão diante do Salvador, mas querem apenas encher o bolso. É isso que eles querem. Que vantagem podemos tirar disso aí? Eu não estou dizendo com isso que não seja parte do Evangelho desfazer laços de miséria. O Evangelho nos liberta dessas coisas. Mas o que eu estou dizendo é que o Evangelho nos oferece algo mais excelente que qualquer tesouro deste mundo. E essa é a primeira e grande oferta do Evangelho: arrependei-vos e sede salvos. Vejamos uma outra reação. Em Mateus capítulo 27, a Bíblia diz a partir do verso 3, quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, encheu-se de remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes do povo, dizendo: pequei, pois traí um sangue inocente, um homem inocente. Que nos importa? Retrucaram eles. Isso é problema seu. Então Judas jogou as moedas de prata no templo, saiu e se enforcou. Judas é um retrato daqueles que, apesar de serem o motivo pelo qual Jesus morreu na cruz, não se abrem para crer no seu perdão. E por que não se abrem? São escravos permanentes do pecado e da culpa. Nota que Judas era parte dos 12 apóstolos. Nós diríamos em linguagem de hoje, Judas era crente. Judas era parte da igreja. A Bíblia diz que Judas era o tesoureiro do colégio apostólico, do grupo dos 12, e roubava ofertas que eram entregues para sustento dos apóstolos. Seu amor ao dinheiro atingiu o clímax na traição. Por anos, diante de Jesus, Judas brincou com o pecado. E esse pecado acabou sendo sua ruína e sua morte. O pecado foi o motivo pelo qual Jesus morreu por todos, inclusive por Judas. Mas como Judas não rejeitou o pecado, permaneceu escravo do pecado e da culpa. Como Judas não rejeitou o pecado, esse mesmo pecado matou Jesus para Judas. Mas Jesus morreu por Judas. Há uma terceira reação, na verdade um conjunto de reações que aparece no Evangelho de João, no capítulo 19. O verso 1 diz: então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça, e depois puseram nele um manto vermelho. Zombavam dele dizendo: salve, rei dos judeus, e batiam em seu rosto.
O Evangelho de Marcos, no capítulo 15, verso 29, diz: o povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Olha só, gritavam, você disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Pois bem, salve a si mesmo e desça da cruz. Os principais sacerdotes e os mestres da lei também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo, diziam. Pensemos de novo nos soldados. Os soldados aqui só conhecem poder, reino e glória do mundo. Rei para eles é quem tem manto e coroa. E eles tratam de providenciar isso, claro, aqui na forma de zombaria, providenciar isso para Jesus. Essa é a reação dos soldados. A reação do povo, por sua vez, é o clamor por uma religião formal, segura, tudo muito bonitinho, simbolizada essa religião pelo templo. Eles apelam para a realidade do templo. Os mestres da lei falam para Jesus sobre salvar a própria pele, pois é isso mesmo que eles sempre fizeram. Isso foi pregado recentemente aqui. Eles sempre agiram em benefício próprio. Sempre foi essa a sua busca, no dizer do próprio Jesus de Nazaré. Todos eles, soldados, povo, líderes religiosos, todos esperaram, e demonstram isso com suas reações, que Jesus fizesse o mesmo que eles mesmos fariam. Todos esperando que Jesus agisse como um espelho do coração deles. Que ele mantenha a ordem e salve a sua pele. Esse, diríamos hoje, é o discurso politicamente correto. Agrademos aos homens. Não levemos em conta essa coisa chamada vontade de Deus. É preciso salvar a pele, afinal de contas. Mas a Bíblia também nos conta de uma reação que nos inspira a imitação. A Bíblia não conta para nós apenas as reações ruins, que são tão comuns, mas ela fala para nós que é possível estar diante da cruz e fazer a coisa certa. Estamos diante da cruz nessa noite. E vamos agora a essa última reação. Lucas capítulo 23. Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava. Então você é o Cristo? Salve-se a si mesmo, ou salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu. Você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte. Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Diga comigo, um criminoso. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Hoje. Eu estou fazendo essa voz porque Jesus estava falando assim, muito fraco. Meditemos na reação desse homem que confessa a Cristo como Rei, na reação correta do criminoso. Ele não era um homem comum do povo, ele não era um soldado romano, um funcionário do Estado, ele não era um mestre da lei, um religioso, ele era o criminoso.
Primeira verdade, nós não sabemos, a Bíblia não nos diz, se aquele homem sabia o exato motivo pelo qual Jesus estava na cruz. A Bíblia não conta isso para nós. Supomos que sim. Supomos que de algum modo ele percebeu que Jesus estava ali por causa da inveja dos religiosos. Em segundo lugar, consciente da sua própria culpa e da justiça agindo contra ele, condenando, aquele homem nada pediu acerca da sua própria condição no aqui e agora. Ao contrário, aquele homem admitiu pagar pelo que fez. Ele se sabia culpado. Ele admite isso. Nós estamos aqui por causa dos nossos erros. Em terceiro lugar e último, o pedido daquele homem poderia ser sintetizado, ou digo, amplificado, nestas palavras. Quando ele diz: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. O discurso, ou a fala daquele homem é, na verdade, um discurso eloquente, uma afirmação poderosíssima de fé. Ele está dizendo: Jesus sabe o que está fazendo. Eu, na minha culpa, só sei que preciso dele. Não me declaro justo, não me digo injustiçado. Eu o vejo sofrendo injustamente e sei que o reino é dele. Sei que ele se entrega ao sofrimento porque ele é rei. Testemunhei que ele perdoou os seus próprios assassinos. Sei, ele testemunhou a fala de Jesus. Sei que ele tem cuidado de sua família, a fala de Jesus a João e a Maria. Sei que a família dele lhe é especial. Sei que ele dá mais valor à dor dos que sofrem que às palavras tolas dos que não aceitam sofrer. Jesus derrama palavras de consolação sobre sua mãe, sobre seu discípulo, sobre as filhas de Jerusalém. Sei que ele sofre o abandono de Deus, mas não sei o porquê. Sei que ele chama Deus de seu Pai, mesmo enquanto está perecendo. Não me declaro justo, não me digo injustiçado. Eu vejo Jesus sofrendo e sei que o reino pertence a Ele. Acerca dessa reação, a única reação adequada diante da cruz, a única reação que convém a qualquer ser humano, porque todos nós somos criminosos aos olhos de Deus. Todos pecamos. Acerca dessa única adequada reação, diz-nos a Escritura em Romanos capítulo 10: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo. Esta é uma noite de salvação para todos. Todos podemos olhar para a cruz e dizer: eu não sou justo, eu sei que o reino é de Jesus. Senhor, permita que eu seja parte do teu reino. E prontamente Jesus dirá: sim, vem.
Entregue-se a Jesus. Confesse seus pecados. Ele se entregou à terrível cruz para ser Senhor e Salvador da sua vida. Jesus está aqui nessa noite para salvar você. Por favor, fique de pé no seu lugar.